Convido os irmãos a que nós façamos juntos a leitura desta porção da Palavra de Deus. Hebreus 12, de 1 a 4. Leiamos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós aqui nos encontramos, ó Deus, agradecidos pelo privilégio de lermos esta porção da Tua Palavra e sermos abençoados por ela, Senhor. Mas queremos lhe pedir que o Senhor nos conceda algo muito especial, que o Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, abençoando, ó Deus, assim, a cada um de nós, a cada pessoa, para que possamos compreender, ó Deus, essa palavra e aplicá-la inteiramente no nosso coração, na nossa vida. Isso nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como já então partilhamos, hoje é um dia muito especial, muito alegre em recebermos novos irmãos, acolhermos a família aumenta, então, e assim, muito nos alegramos por vermos dois jovens entrando ali pela porta estreita, conforme disse o Senhor Jesus: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho da salvação é então o caminho estreito. A vida cristã, ela é comparada como uma peregrinação, como uma jornada, como uma viagem para a Canaã celestial. O apóstolo Paulo, ele falou muito desta carreira. Ao final da sua vida, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós estamos aqui diante de uma das passagens mais eloquentes do Novo Testamento, uma passagem que ela nos traz um sumário perfeito da vida cristã. O autor, depois de encorajar ali os crentes hebreus, apresentando os heróis da fé, no longo capítulo 11, da carta aos Hebreus, agora ele descreve a vida do cristão como um atleta, como um corredor, então mostrando o caminho que ele tem, que ele deve prosseguir. E nessa viagem nós temos uma corrida a fazer, nós temos obstáculos a vencer,
orientações a seguir e ordens a obedecer, né? O autor, ele compara a vida cristã como uma maratona, como uma competição olímpica, né? Como uma corrida de longa distância. Não é uma corrida curta, é uma maratona. E ele nos dá então aqui alguns princípios como percorrer a corrida da fé. Primeiramente, ele nos ensina que é necessário considerar o exemplo das testemunhas. No verso 1 ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos que considerar o exemplo, o testemunho de irmãos de outrora do passado. Devemos ter como inspiração, ele usa a expressão, a nuvem gigantesca de homens e mulheres que caminharam na fé em Jesus Cristo. Uma testemunha é alguém que viu, é alguém que presenciou, é alguém que participou, é alguém que ali vivenciou uma situação. Nesse sentido, eles experimentaram, eles caminharam, e nós somos chamados a nos inspirarmos na vida deles. Eles são testemunhas que nos cercam, não como meros espectadores, mas como exemplos vivos de fidelidade e exemplos de perseverança. Eles deram a sua vida pela causa de Deus. Aqueles que venceram ali, então, a corrida, essa nuvem de testemunha, ela nos é dada por Deus, ela é colocada por Deus para nos fortalecer na nossa caminhada. Elas são para nós um estímulo, elas são para nós um exemplo. Deus nos deu o exemplo delas, de maneira que o comportamento delas aqui narrado serve para o nosso encorajamento na nossa jornada, nas diversas circunstâncias da vida. Assim então, se um jovem cristão, como os nossos meninos foram admitidos aqui nessa noite, né, um jovem, ele é tentado na área sexual, ele é chamado para olhar para a vida de José do Egito, se inspirar na maneira ali como ele lidou vitoriosamente, e ali então ele venceu esta área na sua vida. Alguém que entra em conflitos, talvez ali no seu ambiente de trabalho, é chamado para olhar para a vida de Moisés e ver como ele superou as dificuldades, de maneira que a galeria desses heróis da fé não se restringe apenas lá aos cristãos do passado, aos crentes lá do Velho Testamento ou do Novo Testamento, mas inclui também hoje os crentes do presente. Nós que estamos na caminhada, os crentes lá do Antigo Testamento, eles herdaram a justiça da fé. Eles sofreram e morreram como cristãos, mas perseveraram até o fim e foram vitoriosos. De maneira que, no presente, esta nuvem de testemunhas se constitui de cada cristão como um corredor rodeado de irmãos que o acompanham na sua jornada.
Por isso que o autor diz assim: portanto, também nós, mostrando que há uma relação entre os leitores da epístola e nós, e a grande nuvem de testemunhas. Nós temos aqui então uma companhia empolgante. A vida cristã não é uma caminhada solitária. Nós temos modelos de fé na Escritura, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como nos dias de hoje, e em toda a história da igreja, nos lembrando que é possível permanecer firmes na fé em Jesus Cristo. De maneira que nós somos chamados a olharmos para o exemplo de uma nuvem de testemunhas de outrora e que se fazem presentes hoje, juntamente conosco, caminhando e peregrinando para a nova Jerusalém celestial. Mas nós devemos percorrer a corrida da fé também vencendo os obstáculos, não é? O texto nos diz aí, o verso 1 ainda, diz: olha, corramos também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos vencer os obstáculos, né? O autor sagrado, ele nos diz que para alcançarmos a vitória, é preciso então nos desembaraçarmos de tudo aquilo que nos atrapalha, de uma teia de coisas que tentam envolver assim a nossa vida, né? A instrução, ela está relacionada aos antigos atletas gregos, como eles perseveravam nas corridas. Eles se despiam de quase toda a roupa e alguns chegavam a raspar a cabeça para ficarem extremamente leves, para procederem a sua caminhada, a sua corrida. Eu creio que os irmãos também já observaram isso, como muitas vezes, né, em 31 de dezembro, a corrida de São Silvestre, né, aqui em São Paulo. Nós somos chamados a abandonarmos tudo aquilo que nos atrapalha. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso. A palavra para peso aqui é estorvo, é embaraço. Um atleta, ele não vai para uma pista de corrida com uma mochila nas costas, né? O autor está expressando que é necessário desvencilhar, tirar qualquer coisa que incapacite, então, para que nós caminhemos a jornada vitoriosamente. O peso pode até não ser algo pecaminoso em si, mas pode ser algo que torne um estorvo na carreira cristã. Esse peso pode ser, então, ter a forma ali de amizades inconvenientes. Esse peso pode ser, assim, a forma de ambientes que nós não devemos estar. Esse peso pode ser, então, a prática de hábitos cultivados que precisam ser abandonados. Hoje nós estudamos lá na igreja em Rio Preto, na classe família, sobre o perigo das telas, né? Sejam elas de celular, computador ou televisor, né? Que na verdade
não são malignas em si, mas são muito perigosas e podem trazer prejuízos enormes para a vida de uma pessoa, para a vida de uma família, não é? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma de mal. Em outra tradução nos diz de toda a aparência do mal. Nós temos que tomar cuidado, de maneira que desembaraçar de todo o peso, então eliminar aquelas coisas que podem tornar pecaminosas ou que podem nos levar a uma prática pecaminosa. Tomar cuidado, como diz o goiano, para não dar milho para bode, né? Então, aquilo que o salmista diz lá no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Assim por isso que Jesus diz que nós somos chamados a segui-lo, passando pela porta estreita, né? Nessa porta estreita não cabe várias coisas que não dá para entrar. A porta é estreitinha, nós temos que deixar para trás muita coisa. Jesus chegou a dizer: se alguém não deixar pai, mãe, filho, filha, por amor a mim, não é digno de mim. De maneira que nós enfrentamos muitos obstáculos nessa caminhada cristã, mas o maior obstáculo e o principal obstáculo, empecilho, na carreira cristã é o pecado. Nos diz aqui o autor da carta aos Hebreus: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O apóstolo Paulo, ele tratou várias vezes nas suas cartas sobre a importância do abandono de prática pecaminosa. Aquele que assume um compromisso com Jesus, ele é chamado a andar no Espírito e a não satisfazer os desejos da carne. Na carta aos Efésios, Paulo diz: não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E Paulo traz a coisa de uma maneira muito prática para a vida do convertido, daquele que assume um compromisso com Jesus, dizendo: olha, por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação e transmita a graça aos que a ouvem. E ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vejam que Paulo aborda áreas bem práticas, não é? Então, de áreas em que nós podemos cair no pecado, então, da mentira, o pecado, então, do furto, o pecado, então, de falar palavrões, então,
Nesta mesma direção, ele fala aos Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, e ele descreve então várias áreas que necessitam ser abandonadas, e ele diz ainda mais: despojando-vos de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele diz: olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A tenaz, ela era um instrumento usado pelos ferreiros, até alguns anos atrás, para tirar lá da forja o ferro em brasa e ele colocar ali e bater nele e moldá-lo. E ele usava então ali a tenaz, que era um alicate, uma garra que a pegava, e assim o autor compara o pecado como essa tenaz, como esse alicate que então a pega, que engana facilmente, e que torna difícil da pessoa se libertar. Assim, o apóstolo Paulo, ele está então dizendo que o pecado, ele condena, ele pesa, ele desanima ali, então, tirando o corredor ali, muitas vezes da corrida. Não é? A consciência da pessoa diante de Deus, como diz o apóstolo João: pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Mas muitas vezes o Espírito Santo vai ali então mostrar o pecado, e ali é por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. De maneira que nós somos chamados a correr, desembaraçando de todo o peso, desembaraçando do pecado, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira, ela não é uma escolha nossa, ela foi estabelecida para nós pelo próprio Deus. Nós não conhecemos assim além, nós não conhecemos na nossa caminhada o que virá no final da semana que vem, o que virá então no ano que vem, nós não conhecemos nem mesmo amanhã. A carreira, um servo de Deus disse de uma maneira linda o seguinte: é o nosso Senhor quem nos inscreve na corrida da fé, é Ele quem nos receberá na reta final, e é Ele quem nos acompanha passo a passo da corrida, não podemos desistir no meio do caminho, precisamos seguir com perseverança. Aqueles leitores ali aos Hebreus, eles caminhavam bem, mas de repente eles começaram a relaxar nos seus esforços em meio às perseguições, às lutas, e como nós lemos Hebreus 12, versos 12 e 13, diz assim: por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós somos chamados a caminhar com perseverança.
E então, esta é a advertência que a palavra de Deus faz assim ao nosso coração. De modo que nós precisamos entender que a corrida da fé, ela é uma corrida de resistência. Ela não é uma corrida de velocidade. Cada um tem a sua carreira traçada pelo próprio Deus, mas todos nós corremos rumo ao mesmo alvo, que é Cristo. Nós não corremos comparando uns com os outros. Nós corremos estimulados pela misericórdia de Deus, pelo apoio do Espírito Santo, pelo companheirismo dos outros irmãos que estão ao nosso lado. E nós somos chamados também a correr, conforme nos diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Os heróis do Antigo Testamento olhavam para Yahvé, eles olhavam para o Messias que haveria de vir. Os autores, os leitores originais ali da carta aos Hebreus, eles olhavam para Jesus, né? E nós, embora tenhamos assim exemplos preciosos de homens e mulheres de Deus do passado, o nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus. É por isso que o autor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que realmente inspira os crentes a perseverarem e a resistirem tudo é a sua visão do invisível. Em Hebreus aí 11, a palavra de Deus nos diz, verso 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava galardão. E Hebreus 11, 27 nos diz, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Nós olhamos para Jesus, nós mantemos nossos olhos fixos na pessoa de Jesus. Nós somos chamados a olharmos exclusivamente para Jesus, não olhando, não desviando o olhar para nenhuma outra distração, olhando para a vida de Jesus, olhando para a obra que ele realizou, olhando então para o exemplo de vida de Jesus, exemplo de vida de oração, olhando para Jesus que venceu todos os obstáculos. Ele então enfrentou também a sua jornada, conforme nos diz, olha, a carreira que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e então venceu a morte e está assentado à destra de Deus. Esta palavra, olhar firmemente, ela sugere a impossibilidade de olhar em duas direções, para estar olhando exatamente para a única pessoa, nosso supremo exemplo, que é então Jesus Cristo. Nós precisamos olhar
para ele, como exemplo, para tomarmos algumas medidas como ele. Suportar toda a oposição dos ímpios, trocar todo o conforto pela cruz, trocar todo o bem-estar social pela vergonha, pela ignomínia, pelo ato de ser considerado maldito aquele que for pendurado no madeiro. Assim, queridos, nós olhamos para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, ela tem origem na pessoa de Jesus. Hoje os irmãos professaram a sua fé em Jesus, né? Jesus, ele é o ponto de partida da caminhada cristã, mas ele é o consumador da fé, é aquele que nos leva até o fim. Assim, então, nós podemos entender que Jesus, ele é quem também estará nos acompanhando na linha de chegada, aguardando-nos para nos dar ali a recepção para a nossa vida. Mas o autor diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vejam, os leitores da carta aos Hebreus, eles passavam por grandes perseguições, mas ainda eles não tinham chegado ao ponto do martírio. O autor, ele os encoraja, dizendo: olha, outros irmãos, eles percorreram como vocês e enfrentaram. Alguns foram cerrados pelo meio, outros mortos à espada, homens dos quais o mundo não era digno. Ele está dizendo: olha, vocês estão dizendo que a situação é ruim, mas ela pode ficar muito pior. Eles não haviam chegado a lutar contra o pecado até o sangue. No passado, então, alguns corredores foram mortos, mas aqueles leitores da carta aos Hebreus não haviam chegado a essa condição. Eu me lembro de ouvir de um irmão muito querido, amigo, que foi missionário na França, e ele disse: olha, Gilberto, na França tem um coelhinho muito bonito, chamado La Blanche Hermine. Ele é então cobiçado demais pelos caçadores, porque a sua pele é linda, e ali então eles correm atrás de matá-lo para apropriarem da pele uma espécie de chinchilha, desse coelhinho. E ele disse: olha, sabe o que os caçadores fazem? Eles procuram então os lugares onde as tocas deles, e eles lambuzam, sujam ali a porta de entrada, porque eles saem então à noite, né? E aí, antes deles voltarem, quando eles tentam correr e voltar para a toca está suja, a entrada está suja, e para não sujarem a sua pele, eles ficam quietinhos ali e são mortos. Olha, nós podemos verificar, para não se sujarem. Assim é a vida do cristão.
não é? Para não se sujar, para não se contaminar com o mundo, ele deve assumir a prontidão de morrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. A luta contra o pecado e a perseverança na fé exigem uma entrega total, mesmo que custe a vida. O texto bíblico, ele apresenta a vida cristã como uma competição entre duas partes radicalmente opostas: a salvação contra a perdição, a santidade contra o pecado, a luz contra as trevas, Deus contra Satanás, o eterno contra o passageiro, o céu contra o inferno. Nesta competição, o alento é que nós temos conosco a companhia, a presença majestosa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Nós somos também rodeados por servos de Deus que estão ao nosso lado. Nós somos assessorados, fortalecidos e amparados pelo Espírito Santo. Em nossa constante caminhada, nós somos chamados a percorrer a caminhada, a corrida da fé, olhando para o exemplo das testemunhas do passado, desembaraçando-nos de todo peso. Tem algum peso na sua vida, alguma coisa que o atrai, que o seduz, que o leva para o caminho da perdição, que o leva para a morte? É necessário abandonar todo o pecado, olhar firmemente para Jesus e lutar então, mesmo que isso resulte aí, como nos diz, na luta contra o pecado, resistir até ao sangue. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, para que caminhemos essa jornada, essa nossa peregrinação rumo a Canaã celestial, seguindo os passos que nos são dados aqui pela palavra do Senhor nesta passagem aqui aos Hebreus. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor nesse momento. Pai Celestial, diante dessa realidade, ó Deus, assim, levantada pela Tua palavra, sobre a jornada que o Senhor nos convocou para caminharmos, ó Deus, nós confessamos, Senhor, quão fraco nós somos, quão fracos somos, e como dependemos do Senhor. Por isso, ó Deus, nós lhe rogamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame sobre nós da Tua graça e nos ajude a nos desembaraçarmos de todo o peso, do pecado que nos assedia, para corrermos com perseverança, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé.